Eu diria que um bocadinho ao contrário do que era a expectativa de muitos e a previsão de muitos, aquilo que é uma operação militar extraordinariamente complicada estará a correr, talvez, do ponto de vista puramente militar, porventura melhor do que a maior parte dos prognósticos. Porquê é que eu digo isto? Digo isto porque a maior parte dos prognósticos é que Israel se ia atolar num atoleiro, não é? Portanto, uma guerra de rua a rua, prédio a prédio. Portanto, os conselhos do Reino Unido, dos Estados Unidos, era não enviem o exército, enviem forças especiais para apanhar cirurgicamente aquela outra pessoa. E desta vez, isso já tinha sido feito antes, tinha sido feito também em 2014, se bem que em 2014 também houve entrada de blindados na faixa de Gaza, mas desta vez a operação tem outro alcance e tem ido mais longe. É evidente que isso, portanto, houve muitas coisas aqui que são novas, a evacuação da parte norte da faixa de Gaza, vão todos para o sul, o cerco à cidade de Gaza primeiro e agora a outra cidade mais a sul. Isso não tinha acontecido antes. Quando nós olhamos para os mapas que nos mostram aquilo que é conhecido da rede de túneis, percebemos que Israel, se queria de alguma forma controlar ou acabar com este problema, tinha que fazer algo que, do ponto de vista, eu não sei, mas temos aqui o Sr. Major-General Isidro, que nos vai ajudar a perceber até que ponto é que isto é novo, mas a ideia que eu tenho é que, enfim, houve muitos combates de cidade na Segunda Guerra Mundial, houve combates de cidade noutras guerras, mas uma operação deste género, do tempo das guerras assimétricas, que é aquilo, no fundo, que nós vivemos há umas décadas para cá, e isto é uma guerra assimétrica, os meios de Israel comparados com os meios do Hamas são muito diferentes. Eu não tenho memória, mas pode ser que eu esteja a ver mal, não é? Acho que aquilo que aconteceu no Iraque, ou no Afeganistão, ou noutros conflitos, ou mesmo no Vietnã, não tem comparação com aquilo a que estamos a assistir. E temos de ter noção de que o Hamas não são meia dúzia de pessoas e meia dúzia de dirigentes. A estimativa é que as brigadas de Al-Qassam tenham 30 mil, ou tivessem 30 mil militares. Há quem diga que nestes combates já terão morrido 7 mil. Portanto, enfim, não sei se os números estão exatos, é difícil saber, mas é a informação do IDF, do Exército de Israel. Ora bem, portanto, aquilo que parece ser o objetivo de Israel, que era, como ele disse, destruir o Hamas, decapitar o Hamas, será procurar controlar, basicamente decapitar, não é? Decapitar e controlar e mitigar o problema da rede. Mas isso é controlar o território todo, ou não? Aquilo que está a ser feito, aparentemente, é para tentar cercar as zonas onde o Hamas tinha as suas bases. Portanto, e onde poderiam estar os seus dirigentes e onde estariam os seus soldados, as suas milícias, o que preferires. Portanto, e por isso é que, e o sinal dado por Israel é que vai fazer um combate que até agora nunca se atreverá a fazer. E o sinal mais claro disso foi a operação no hospital. Portanto, no hospital sabia-se que havia túneis, e quando digo que sabia-se é porque alguns deles já existiam desde o tempo em que Israel governava a faixa de Gaza, ou controlava a faixa de Gaza. Que foi Israel que construiu aquele hospital. Sim, foi Israel que construiu o hospital e sabia que lá por baixo havia túneis. Portanto, portanto, quando entrou nos túneis, sabia que eles estavam lá. Portanto, independentemente de nós acreditarmos menos ou mais em tudo aquilo que é a troca de informação, esses túneis existiam, assim como noutros hospitais, e está mais do que demonstrado que o Hamas nunca hesitou em usar esses locais ou para proteger as suas tropas, as suas lideranças, ou mesmo, em alguns casos, para disparar rockets em direção a Israel. Aliás, fala-se pouco disso, mas continuam a ser disparados rockets, não é? Não acabou. Portanto, todos os dias continuam, enfim, não é aquelas vagas de centenas de rockets do princípio do conflito, mas continuam a ser disparados, o que quer dizer que a batalha não é só bombardear uma cidade. Há muitas batalhas corpo a corpo, rua a rua, túnel a túnel. E as opções não são fáceis. Por exemplo, uma notícia de hoje, do Wall Street Journal,
é que Israel está a preparar-se para inundar com a água do mar os túneis da faixa de Gaza. Já está a injetar água do mar. Portanto, como é que isso pode ser feito? Como é que isso pode ser feito sem eventualmente comprometer os reféns que estarão nos túneis? Porque há reféns nos túneis de certeza absoluta. Portanto, agora, porquê que o Hamas não entrega os reféns? Porquê que o Hamas está a assistir a isto tudo? Porque, desde o princípio, que o objetivo do Hamas vamos lá ver, primeiro que tudo, o Hamas mudou nos últimos anos. A liderança do Hamas, que primeiro estava em Damasco, depois passou muito, sobretudo em Damasco, mas depois com a guerra civil síria, o Hamas não esteve sempre do lado certo, digamos assim. Os combatentes do Hamas, que são sunitas, chegaram a combater o Hezbollah em algumas daquelas batalhas muito complicadas que houve na Síria. Mas a liderança do Hamas passou para o Qatar. E aqui houve uma alteração do peso relativo da liderança no exterior, que era a liderança mais histórica, e a liderança no interior, que é a liderança mais ligada à ala militar. E aquele que será neste momento o líder mais importante, e aquele que planeou tudo, que é um senhor chamado, eu não sei se isto se diz, como é que se diz isso exatamente, Yahya Sinwar, acho que é assim o nome, Yahya Sinwar, portanto, e que será a pessoa determinante nesta zona toda. Ele nasceu e cresceu precisamente naquela cidade que está agora cercada. Ele tem vindo a ganhar peso e é alguém que tem uma história que nós não podemos esquecer. Ele estava preso por Israel e foi libertado por Israel naquela troca de reféns, quando foi a troca de 1000 reféns, prisioneiros israelitas por um refém, ou melhor, 1000 reféns palestinianos por um refém israelita, que foi quando foi em 2011, com o Netanyahu. Houve a troca de Gilad Shalit, nessa troca, Sinwar, que estava preso, regressou à faixa de Gaza. E, portanto, ele tinha, aparentemente, enfim, aquilo que se pode fazer de leitura política, dois objetivos muito importantes com a operação de 7 de outubro. Primeiro, fazer muitos reféns para conseguir repetir a experiência de Gilad Shalit, que ele viveu por dentro. Portanto, ter a noção clara e absoluta que aquilo é o ponto fraco de Israel. Em que haverá sempre a tentativa de salvar até à última pessoa. E, por outro lado, fazer algo que talvez ajude a perceber o silêncio e a aparente calma da faixa de Gaza nos últimos tempos, que era a percepção em muitos meios de que aquele conflito estava congelado. Portanto, a faixa de Gaza já não era um problema, portanto, já estava entregue aos palestinianos, portanto, eles que se havessem por lá, portanto, não houvesse mais problemas, e havia umas coisas, uns problemas na margem ocidental, mas a pouco e pouco os defensores tradicionais dos palestinianos, os países árabes, estavam a fazer acordos com Israel, os acordos de Abraão, e, portanto, o tema ia desaparecer a pouco e pouco da agenda, e o Hamas não podia lidar com isto. Portanto, estas duas questões justificam, entre aspas, porque aquilo que aconteceu não tem justificação, mas pronto, permitem perceber a estratégia do Hamas. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que é uma ilusão pensar que vamos ter um cessar-fogo para sempre, enquanto o problema dos reféns não estiver resolvido. Porque do lado do Hamas não haverá facilmente entrega de mais reféns. Eles praticamente só entregaram ou reféns não israelitas, alguns daqueles que foram, enfim, foram com a monte, digamos assim, tailandeses e paquistaneses, que foram também apanhados, estavam a trabalhar em Israel, e depois idosos, mulheres, crianças, mas agora faltam, enfim, já foram, nem chegaram a ser libertados metade, mas os que faltam serão sobretudo homens, e vamos ver o que é que, portanto, enquanto Sinwar tiver influência, eu acho que ele vai ter noção clara que isto é a sua única arma. Porque no resto, há muitos comandantes de pelotão e muitos militantes ou milícias do Hamas que estão a ser cercadas, eventualmente algumas a render-se. Aqui há uma guerra de propaganda, quer dizer,
do lado de Israel dizem que estão a render-se, do lado do Hamas dizem que não está a acontecer nada, que são civis, mas enfim, pronto. Há uma expectativa de que, havendo uma decapitação do movimento, e uma decapitação não apenas da liderança central, mas também de muitos comandantes de pelotão, os que estão mais abaixo, digamos assim, acabem por entregar as armas, por se render, porque estão cercados. Dúvida é até que ponto é que eles já conseguiram, alguns deles, dos momentos mais importantes, conseguiram ou não sair daquele sítio. Dito isto, eu já me estou a estender um bocadinho, não quero estender muito mais. Eu acho que temos que ver também o que está a acontecer relativamente à comunidade internacional. Eu diria que está a acontecer aquilo que se esperava que acontecesse, portanto, se há alguma surpresa, talvez esteja a demorar mais tempo do que se esperava. E há outra coisa que também está a acontecer. A atenção das opiniões públicas já não é a mesma que era há 2 meses atrás, está, digamos, a esmorecer um pouco, e isso é um lado que joga mais a favor de Israel, e há alguns aspectos do debate nas nossas sociedades que têm sido diferentes também daquilo que era habitual. Portanto, o que aconteceu a 7 de outubro e aquilo que nós vamos sabendo do que aconteceu a 7 de outubro tem colocado uma pressão muito grande sobre os habituais defensores da causa palestiniana, que ficam com menos argumentos e mais embaraçados do que é habitual. E um bom exemplo disso, enfim, não é só disso, é de outras coisas, infelizmente, é o que se passou nos últimos dias no Congresso dos Estados Unidos e não só, com a audição de 3 presidentes de 3 grandes universidades, portanto, Harvard, MIT e Penn, Pensilvânia, com o chegar àquele nível de uma audição no Congresso. Portanto, uma dessas presidentes já se demitiu, a da Penn, a Universidade de Penn, da Pensilvânia. Outra esteve na corda bamba e para já mantém-se, que é de Harvard. E o que é que está aqui em causa? O que é que está aqui em causa é que, por exemplo, uma universidade como Harvard tem códigos de conduta onde se diz que os estudantes, qualquer estudante, se incorrer em, eu vou tentar dizer isto, que é uma palavra difícil de dizer, nem sei bem se depois as pessoas sabem o que é que isto significa. Se incorrer em cis-heterossexismo, não sei se as pessoas sabem o que é cis-heterossexismo, ou fatofobia, ou se usar os pronomes errados, isso será considerado um abuso e uma violência dentro do campus universitário. Portanto, isto está no título 9 das regras de Harvard neste momento. Portanto, quando estas coisas estão, cis-heterofobia, fatofobia, cis-heterossexismo, fatofobia, está naquilo que é considerado uma violência contra os colegas, como é que se pode dizer que manifestações de antissemitismo, apelos ao genocídio dos judeus, entram no domínio da liberdade de expressão? Que foi um bocadinho aquilo que foi feito pelas presidentes no Congresso, pelas 3 presidentes, dizerem que depende do contexto. Depende do contexto. Portanto, pode haver manifestações com estas coisas todas, e se não começarem a tirar pedras aos judeus, que também há nas universidades norte-americanas, não acontece nada. Portanto, e isto tem causado uma polémica nos Estados Unidos que não era habitual. Como sabe, já falámos aqui muitas vezes do que se passa nas universidades americanas, nos campos americanos, também no Reino Unido. Isto era uma coisa que andava por aí, mas de repente ganhou uma proporção diferente, o que mostra que há aqui atitudes que são muito, muito, muito relevantes, e uma das coisas que eu diria que até, infelizmente, enfim, às vezes nós vamos descobrindo coisas que nos deixam, a mim deixam-me, nem sei o que é de pensar sobre isso. Então, ora, uma das pressões que há é sobre, por exemplo, alguns movimentos feministas que não reagiram como deveriam ter reagido, pelo menos na minha perspectiva, às violações em massa do 7 de outubro. E nos últimos dias, nas últimas semanas, houve algumas reportagens realizadas em Israel com testemunhos impressionantes. Uma delas, de resto, é de uma jornalista do Times que eu conheço. Aliás, ela é casada com um jornalista português,
que é a Cristina Lamb. Ela tem livros editados em Portugal. Ela fez uma reportagem absolutamente alucinante sobre... atenção, o livro dela editado em Portugal é sobre o Zimbábue, portanto um ambiente completamente diferente, mas ela depois tem muitos outros livros, designadamente sobre estas guerras e o que acontece nas guerras às populações civis. É uma grande jornalista inglesa. Uma das coisas que aconteceu foi que houve gente que andou a recolher os corpos, não é? Aqueles 1.200 vítimas. E houve corpos. Eu até me arrepio a dizer isto, mas tenho que dizer. Houve corpos que estavam, em que tinham sido de tal forma destruídos os órgãos genitais que foi difícil de identificar se eram homens ou mulheres. Por violação. Por violação. Fraturas do pélvis por violação coletiva foi mais do que frequente. Portanto, e isto, repara, o Hamas, ao princípio, não se importou em que se falassem de muitos mortos e de pessoas vivas e até decapitadas. E tentou negar durante muito tempo as violações. Mas aparentemente as violações tiveram uma dimensão que agora se começa a conhecer, e isso está seguramente... Quer dizer, não se pode esquecer, não é? Portanto, isto não é uma guerra normal. Aquilo que aconteceu não é uma guerra normal. Houve ali um lado completamente, impensável nos tempos que correm. Eventualmente, no final da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, sabemos que todas estas coisas aconteceram. Mas achávamos que era passado. E agora estão a voltaram a acontecer. Portanto, para terminar, para não me estender muito mais, queria só deixar um pequeno, enfim, recordar George Orwell. E não é para recordar o Big Brother, recordar um conselho que ele dava e que durante a Segunda Guerra Mundial, e que eu acho que é pertinente hoje para os dois lados, para os otimistas e para os pessimistas, que é os intelectuais, e no fundo nós somos intelectuais, tendem a sobreinterpretar o que está a acontecer no campo de batalha. Portanto, e muitas vezes as pessoas normais não dão tanta relevância a isso, quer de um lado, quer do outro. E, portanto, nem o excessivo pessimismo, nem o excessivo otimismo em relação ao que se passa na Faixa de Gaza neste momento se justificam. No entanto, eu acho que aquela ideia de que Israel não vai a lado nenhum e que isto está totalmente condenado, é preciso ter cuidado com o seguinte: todas as pessoas, todos os textos que eu li de gente que foi a Israel nas últimas semanas e meses, é de que a mentalidade da população israelita mudou. Portanto, a ideia de que se podia viver tranquilamente e ter ali uns problemas circunscritos, essa ideia mudou, e o grau de unidade, apesar de termos um primeiro-ministro que é o que é, o grau de unidade em relação à operação militar tem sido praticamente unanimidade.